Olá, no vídeo de hoje eu quero fazer um estudo bíblico baseado na história de José do Egito, com o principal tema perdão e reconciliação. Bom, um breve contexto. A história se passa nos capítulos finais do livro de Gênesis e tem por contexto um pai chamado Jacó, que tem 12 filhos, dos quais o penúltimo é o que ele mais ama, é um filho chamado José. Isso gera muito conflito entre os 12 irmãos, sendo que os 11 irmãos, especialmente os 10 mais velhos, têm muita inveja dele e acabam, em certa situação, vendendo ele aos egípcios como escravo. Esse é o contexto no qual o tema do perdão é trabalhado, principalmente nos 10 últimos capítulos do livro de Gênesis. Esse estudo tem 4 passos, sendo o primeiro deles chamado inconformidade. Para que um perdão e reconciliação possa acontecer, o primeiro passo é uma inconformidade interna com o status quo, com o status atual. Então nós precisamos despertar a consciência sobre a necessidade de mudança. Se olharmos para a história de Gênesis de José, vemos que José, quando teve seu primeiro filho com uma mulher egípcia, deu o nome dele de Manassés, que significa Deus me fez esquecer dos meus pais e das minhas angústias, esquecer o seu passado. Então ele tenta esquecer o passado, mas vemos que isso não é possível, pois no capítulo seguinte, assim que ele vê os irmãos dele, ele começa a chorar. Diz a Bíblia que ele saiu correndo para procurar um lugar para chorar sem que os outros vissem. Aquelas emoções todas não podem ser esquecidas. Um trauma do passado não pode ser simplesmente esquecido. Isso não funciona, ele precisa ser tratado. O tempo em si não cura tudo, precisamos de ajuda. Ao vermos a história de José, vemos que ele foi vendido como escravo aos 17 anos. Depois, aos 30 anos, ele se torna governador do Egito. E depois de 9 anos como governador do Egito, ele reencontra os irmãos, sendo um total de 22 anos que ele passou com aquelas feridas em aberto no seu coração. O segundo passo se chama identificação. Precisamos identificar a raiz das nossas feridas, identificar essas feridas ocultas e perceber os primeiros sinais que apontam para a cura. Vamos dar uma olhada na história e ver qual é a culpa que cada um desses homens tem nessa história e que geraram essas feridas. Primeiramente o pai, Jacó. A Bíblia diz o seguinte: e os seus irmãos, os irmãos de José, ficaram com inveja dele. Mas o pai guardou as palavras. O pai ele não se envolveu no conflito dos filhos. A culpa dele foi ficar em silêncio quando era hora de falar. Tem momentos em que precisamos ficar em silêncio e silêncio é a melhor opção. Mas tem momentos em que precisamos nos posicionar e falar e intervir em uma situação injusta. Vemos que aquilo que que Jacó fez, nada mais foi do que replicar um ciclo familiar não saudável. O vô dele, Abraão, tinha mais filhos e amava mais Isaac do que Ismael, por exemplo. Isaac, o filho amado, também tinha esse conflito. Ele teve 2 filhos e amava mais um do que o outro. Amava mais a Esaú do que Jacó. E Jacó também tem muitos filhos e ama mais a um do que a outros. É um ciclo não saudável que se repete geração após geração. Jacó, o filho amado, também tem sua parte de culpa. A Bíblia diz o seguinte, que quando ele chegou em casa, ele contou ao pai o que os irmãos estavam fazendo. Ele é um fofoqueiro, ele fala mal dos outros. E quando ele teve um sonho, ele diz assim: ouçam só, eu tive um sonho, eu era o sol, e vocês eram a lua e as estrelas que se curvavam diante de mim. Então ele fala sobre os outros sem compaixão e com arrogância. Os irmãos também têm sua parte de culpa. Vemos, por exemplo, a Bíblia dizendo que quando eles veem o José, eles dizem: lá vem o sonhador, zombando entre si. Vamos matá-lo, vamos jogá-lo no poço. E contamos ao nosso pai que um animal selvagem o devorou. Então eles planejam o mal. Eles falam com sarcasmo. Eles sentem inveja e eles odeiam seu irmão. Olhando as palavras de cada pessoa ou as não palavras, vemos
que as palavras são um bom indicador para a situação saudável de uma casa. Gênesis 37:4 diz que quando os irmãos viram que o pai gostava mais de José do que dos outros, ficaram com raiva e não conseguiam lhe dizer uma palavra gentil. Essa palavra gentil no original é shalom, significa uma paz profunda na casa. A casa que eles moravam não tinha mais paz. E o último personagem que eu gostaria de identificar é um desses 11 irmãos chamado Judá. Ele lida com a culpa de uma forma bem singular. A Bíblia diz que Judá que teve a ideia de vender José para os ismaelitas que venderam ele ao Egito. E aí, logo em seguida, a Bíblia diz que ele, depois disso, saiu de casa, foi morar em outro país e se casou com uma mulher de um outro povo. Ele fez muitas coisas que, pela lei deles, era errada. Então, vemos Judá, um homem que tem um conflito interior. Muitas pessoas, quando têm uma ferida não tratada, têm um conflito interior. Ele não consegue lidar com esse conflito. O que ele faz? Ele foge para tentar fugir da culpa, tentar fugir de si mesmo. Ele foge da família. Mas isso também não resolve. O terceiro passo para a cura é o tratamento da ferida. Precisamos enfrentar as dores do coração e começar o processo de cura. Vemos na história de José que assim que ele encontra seus irmãos, o que acontece? Primeiro há acusações. Rúben disse: "Eu não tinha dito para vocês que a gente não devia fazer isso com o garoto, mas vocês não me deram ouvido. Agora, esse mal que nós estamos vivendo na nossa vida é consequência do passado." E vemos também que havia instabilidade emocional e muitos bloqueios. Vemos José chorando alto, inclusive as outras pessoas em outras casas conseguiam ouvir o choro dele. E os irmãos ficaram paralisados diante deles, um bloqueio. Eu quero focar agora em Jesus, ele seria o modelo para a cura. O que Jesus fez quando ele reencontrou Pedro, que o havia traído e negado 3 vezes? Jesus come junto com ele e depois pergunta: "Simão, você me ama?" E pergunta isso 3 vezes para Pedro, sendo que Pedro tinha traído Jesus 3 vezes, ou negado Jesus 3 vezes. Jesus revisa o passado e desperta esperança para o futuro, dizendo: "Pedro, cuida das minhas ovelhas." Mesmo se no passado ele traiu e negou Jesus, Jesus traz um futuro com esperança para ele. Voltando com esse princípio de Jesus, vamos olhar no passado, na história de José. O que aconteceu depois que José começa o processo de cura com seus irmãos? Ele diz para os seus irmãos: "Não precisam ter medo. Não se culpem por terem me vendido como escravo. Essa foi a vontade de Deus. Ele me enviou para cá para salvar vocês." E aí ele apresenta esperança para os seus irmãos, dizendo que nos próximos 5 anos haverá fome, mas que eles podem vir morar com ele no Egito. O processo de perdão tem alguns passos que ajudam ele, como, por exemplo, criar um ambiente seguro. Nessa conversa especial que José teve com seus irmãos, ele diz para todos os egípcios que estavam na mesma sala: "Saiam daqui." Ele cria um ambiente seguro onde ele pode tratar a ferida só com os seus irmãos. José, ele tira a sua máscara. Para os egípcios ele se chamava Zefanate Paneia, mas ele diz agora para os seus irmãos: "Eu sou José." Ele tira sua máscara de poderoso egípcio para tratar seus irmãos como um deles. E algo importante é também deixar as emoções fluírem, às vezes até com toques físicos. Vemos que José, depois que começa o processo de perdão, ele abraça os seus irmãos, ele chora, ele deixa aquelas emoções que estavam 22 anos guardadas saírem e fluírem. A verdadeira conversão é mais do que apenas palavras. Vemos que existe um verdadeiro arrependimento por parte dos irmãos por eles terem vendido ele como escravos. Vemos que, por exemplo, Judá, aquele que não conseguia lidar com o seu conflito interior e que foge, depois ele volta e ele se oferece para ser um escravo de José, para refazer aquele mal que ele fez no passado. Lembrando-nos das palavras de João Batista, que disse: "Mostrem com ações que vocês realmente se converteram." Então, o arrependimento é também ações, não somente palavras. Mas essas palavras não devem ser palavras rasas, não é simplesmente desculpar, é mais profundo o processo de perdão.
Na história de José, vemos isso no final da história, que Jacó, 17 anos depois desse reencontro, ele morre. E os irmãos de José, depois que o pai morreu, continuam achando que José não perdoou eles. Então, depois daquele primeiro reencontro, 22 anos depois, José disse para os seus irmãos: não se sintam culpados por terem me vendido para cá. Essa foi a vontade de Deus. Então ele simplesmente desculpa os seus irmãos sem tratar de um profundo perdão. O que o profundo perdão faz? Então, um total de 39 anos depois, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: os irmãos de José, depois que descobrem que o pai morre, inventam uma história dizendo que o pai queria que ele perdoasse, porque eles não se sentiam perdoados. E aí José inicia o processo de perdão. E o que ele fala? Ele fala: vocês fizeram o mal contra mim. O processo de perdão é dar nome àquilo que foi feito de mal. Antes ele disse: não se culpem, mas agora ele diz: vocês fizeram o mal contra mim. O perdão verdadeiro acontece depois que as feridas forem tratadas. E aí ele traz esperança para o futuro. Ele diz: não tenham medo, eu vou cuidar de vocês. Está tudo perdoado. O mal de vocês está perdoado. O último passo no processo de cura e restauração se chama cicatrizando a ferida. A cicatriz vai ficar até o final da vida, de uma ferida do passado. Mas com o tempo, a ferida, aquele sangue, o pus, as dores do passado, já não estão mais tão presentes. Você pode olhar para aquela ferida e isso vai te lembrar de algo do passado, mas aquela dor, ela é tratada. No reencontro, 39 anos depois, José disse aos seus irmãos: vocês tinham a intenção de fazer o mal para mim, mas Deus transformou isso em bem. Ele olha para o passado, vê a cicatriz, mas olha para aquilo que Deus transformou. Deus tem o poder e Deus transforma muitas vezes. Deus ama transformar o mal em bem. E no final, podemos ver que uma ferida tratada gera cura para as próximas gerações. Se Abraão teve seus conflitos com seus filhos, Isaac também, Jacó também, vemos que José, ele não tem mais esse conflito com seus filhos. Vemos que no final da vida, Jacó abençoa José e os filhos de José, dizendo: os seus nomes serão proverbiais quando se desejar o bem em Israel, e dirão que Deus te faça o bem, como fez a Efraim e Manassés. Até hoje, em Israel, entre os judeus, esta frase é uma frase de bênção entre os judeus. Que Deus te faça o bem, como a Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são os dois filhos que José teve. E vemos que na história seguinte que se segue, Efraim e Manassés não têm conflitos entre si, mas são irmãos unidos. A cura na geração atual vai evitar novos conflitos na geração futura. Esse é o poder de tratar as feridas. Esse é um pequeno e breve estudo que fiz, baseado num livro de Diogo Dantas, chamado Tratando as Feridas. O link para esse livro está na descrição do vídeo. Muito obrigado por seu tempo. Se esse vídeo te abençoou, lembre de curtir ele, fique à vontade para deixar um comentário ou compartilhar com outras pessoas que se interessam pelo assunto. Deus te abençoe e até uma próxima.